Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai Todo-Poderoso, Pai que nos conhece profundamente, conhece exatamente como nós somos. Deus conhece exatamente aquilo que cada um de nós carrega dentro de si. Deus conhece as qualidades, os defeitos, os muitos defeitos. É claro que temos também muitas qualidades, mas Deus conhece absolutamente tudo. Nós queremos buscar o teu perdão nesta manhã, Senhor. Perdão, porque talvez nem estejamos aqui lembrando dos nossos pecados, mas sabemos que somos pecadores. Senhor, perdoa-nos, torna-nos dignos de participarmos deste culto a Ti. Recebe-nos como adoradores, cultuadores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Temos tantas coisas para aprender e o nosso tempo não é tão grande assim. Então, ajuda-nos a aprendermos, a entendermos. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira, até as mentiras tradicionais. Fala conosco, Senhor. Fala. Livra-nos também, Senhor, dos mentirosos. Livra-nos também, Senhor, dos maldosos, daqueles que querem ferir o corpo, ferir a alma e corromper o nosso espírito. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje era feriado. Há uns bons anos atrás, dia 1º de novembro, era feriado. Era dia de Todos os Santos, feriado católico apostólico romano. Aí resolveram tirar o feriado. 1º de novembro não é mais feriado. Mas dia 2 é dia dos mortos. Também é um feriado romanesco. É um feriado católico apostólico romano. Obviamente não é um feriado bíblico, porque na Bíblia não existe dia dos mortos. Não existe isso, né? Isso é trazido aí pelo catolicismo, pelos portugueses, e é uma tradição, o Dia dos Mortos, muito, mas muito forte no México. Na Argentina também, não em toda a Argentina, mas em algumas partes da Argentina também se cultua os mortos. Então, eu quero dizer para você, ninguém está proibido de absolutamente nada, até porque quem sou eu para proibir alguém de fazer alguma coisa? Mas essa história de visitar túmulo, levar flor, acender vela, né? Não é para cristão verdadeiro. Ô Jaico, a Maria vai dar uma bronca em você, hein? Você se cuida, hein? Mas você está certo, eu concordo com você. Oh,
esse homem não tem jeito, viu? Então, cada um faz o que quer da sua vida, mas isso não tem cabimento ir lá visitar um túmulo, orar ou achar que a pessoa está ali. Biblicamente, isso é um absurdo até. Tá? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana faz missa, né? Missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 1 ano e vai por aí afora. Eu não posso dizer que isso é bíblico, porque não é. Não vou dizer. E a gente está aqui para falar a verdade. Eu sei que a maioria, se não todos, sabem disso. Mas a gente sempre tem parentes, não tem? A maioria esmagadora dos meus parentes são católicos. O que eu vou fazer? Alguns já nem falam mais comigo, nem querem saber mais de mim, né? Porque eu falei de Aparecida, da mentira que é Aparecida, tal, essas coisas, mas não posso fazer nada. Eu não vou deixar de falar a verdade para agradar pessoas. E eu converso com pessoas o dia inteiro, né? À noite, enfim, eu converso. Eu não me furto. A pessoa mandou uma mensagem, ligou e eu posso atender, eu atendo. Às vezes eu não atendo, eu vou explicar por quê. Eu acho que vale aqui uma explicação. Eu recebo por dia, sem exagero, uma média de 30 ligações por dia dessas financeiras e não sei o quê, oferecendo serviço. Então, às vezes, eu não atendo, porque eu acho que é essa financeira, é o dia inteiro, gente. É telefone 2000, é telefone 3000, é 0800, é celular de tudo quanto é jeito. Então chega uma hora, gente, 30 ligações por dia só dessas coisas aí oferecendo, que cansa a gente. A gente está fazendo alguma coisa, sai correndo para atender o telefone. Essa gente, olha aqui a sua, não sei o que, financeira, faça-me um favor. Né? Então, às vezes eu não atendo, mas deixa um recado. Né? Se for, eles deixam um recado também. Né? Mas é claro que eu não retorno, mas se for pessoas, se for irmãos em Cristo, é óbvio que eu vou retornar, é claro. Eu recebo perguntas, né, no nosso grupo, no particular, e eu sempre me esforço para dar a resposta correta para a pessoa, não a resposta que a pessoa quer ouvir. E às vezes as pessoas fazem perguntas que a gente não consegue, né, responder do jeito que a pessoa quer. Você já pensou, por exemplo, uma criança perguntando porque o vovô morreu, né? O avô, e a criança quer saber para onde foi o avô. Uma pessoa que perde um filho, como é que a gente vai responder? Eu sei que a pessoa quer que eu diga, olha, está no céu, mas se eu responder isso, eu estaria mentindo. Porque eu não sei, não é? Uma mãe, às vezes, que acaba de perder o bebê. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Poderia inventar um monte de coisa, como, aliás, a grande maioria faz, mas eu não vou fazer isso. Não faço isso.
Não faço. Outros, às vezes perguntam assim, pastor, eu tenho orado e Deus não me responde. Por quê? Gente, eu não sei por que Deus não está respondendo do jeito que você gostaria que ele respondesse. Porque ele pode estar respondendo de outras formas e você não é a forma que você espera, não é a forma que você quer e você não vê. E na maioria dessas vezes que eu recebo esse tipo de pergunta, a resposta correta não resolve para a pessoa. E é duro para a gente. É duro, viu? Quando alguém me faz uma pergunta bíblica, por exemplo, né, sobre a caminhada da pessoa com Cristo, e eu respondo, e às vezes eu vejo pelo jeito que a pessoa responde para a gente, né, o obrigado, tal, a gente sente que a pessoa não ficou feliz com a resposta. Por quê? Porque a resposta que eu dei não atendeu aos anseios que esta pessoa tinha, a expectativa que ela tinha quando ela fez a pergunta. E nessa caminhada da gente como cristão, né, o que eu tenho observado, e você pode observar também, é que muitas perguntas sobre o caráter, ou melhor, muitas perguntas sobre Deus e o caráter de Deus, a gente vê que as pessoas perguntam, e às vezes a gente tem que perguntar alguma coisa para a pessoa também, para poder entender o que ela quer. E quando a gente pergunta, a gente encontra nessas pessoas feridas, frustrações da vida, desejos, anseios não atendidos. Às vezes a pessoa vem de uma igreja denominacional com a família e ela teve uma experiência muito ruim lá dentro, de mentira, de aproveitamento na parte financeira. A pessoa foi aproveitada, ela se sentiu usada na parte financeira. E aí a pessoa pergunta para a gente, mas por que Deus permitiu isso? O que eu vou responder? Deus permitiu. Você que foi lá. Você tem a Bíblia, né? E a pessoa não quer essa resposta. Ela quer uma outra. E eu acho, eu não gosto de usar também esse termo, eu acho, né? Porque ninguém perdeu nada, como é que eu achei? É uma maneira que eu tenho de me policiar, né? Hoje eu ouvi assim, tá vendo? Ninguém é perfeito. É claro, eu sei que eu não sou perfeito, né? A pessoa falou isso para mim, eu entendi perfeitamente, né? É claro, ninguém é perfeito, mas a gente tem que lutar para se aprimorar todo dia, né? Para todo dia buscar ser mais a imagem e semelhança de Deus. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, porque eu entendo, eu não vou usar um termo que eu não gosto, eu entendo que esta passagem aqui, se você puder abrir aí, sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu entendo que
esta passagem bíblica, ela vai nos ajudar a entender isso tudo que eu estou falando aqui. Porque esse versículo bíblico, Romanos 1:18, ele traz muita informação, mas muita informação. Eu gostaria de ler, e vou ler também para quem não pode abrir a Bíblia aí nesse momento. Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Eu estava lendo isso daqui, falei, meu Deus, isso daqui acho que ajuda a gente a entender essa questão toda, né? Por quê? Impiedade. O que você vê como impiedade? O que você... Né? Quando eu falo impiedade, quando a Bíblia fala em impiedade, né? A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Impiedade, aqui, neste contexto, nesta frase, é tudo aquilo que ofende a Deus. Tudo que ofender a Deus é impiedade. Por quê? Porque Deus é piedoso. Quando nós vamos no contrário daquilo que Deus é, nós somos impiedosos. Nós estamos ofendendo a Deus, porque Deus é piedoso. Injustiça, toda impiedade e injustiça dos homens que suprem, que colocam a verdade pela injustiça. Usam muito a inverdade, a mentira, pela injustiça. Então, impiedade aqui é aquilo que ofende a Deus, e injustiça é uma maneira de ser que ofende as outras pessoas. Impiedade ofende ao próprio Deus, porque ele é piedoso. E suprimir, retirar ou abundar na injustiça, em detrimento à verdade, ofende as outras pessoas. E essa atitude que ofende a Deus e a outras pessoas, ela se baseia unicamente em negar a verdade e optar em suprimir, em retirar a verdade e abundar com a mentira. Oh, mas está meio confuso, não. Você já vai entender claramente o negócio. Não se esqueça desde da conversa que a gente começou, né? Que eu respondo muitas coisas. E às vezes eu tenho questionamento também. Pense você que eu não tenho. Eu tenho. Né? Como uma pessoa, ninguém é perfeito. Eu também questiono. E me questiono também. Não pense que eu só questiono, a mim também. Se você abrir agora, você está em Romanos 1,18. Se você for para Romanos 1,21, olha só o que está escrito. Romanos 1,21 agora. Paulo continua afirmando que esses homens que fazem isso, que está aqui em Romanos
1,18, eles conheceram, agora eu vou ler a Bíblia, esses homens, Paulo está afirmando, conheceram a Deus, mas, a palavra mas não está aí na sua Bíblia, tem uma vírgula. É exatamente o mas. Não o glorificaram. E por isso seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Isso quer dizer o quê? Que eu estou falando de mim, apesar de não gostar disso, mas eu estou falando de mim. Eu preciso afirmar a verdade, mesmo que esta verdade me confronte e me desagrade. Porque a verdade não pode ser só para os outros, a verdade tem que ser para mim também. Eu também preciso viver a verdade, falar a verdade e aceitar a verdade. E a partir desse ponto aqui, que eu estou abordando com vocês nesta manhã, esta passagem de Romanos 1,18, 1,21, ela assume uma estrutura diferente. Porque Paulo passa a descrever como Deus entrega a um círculo contínuo, vicioso, vamos falar assim, né? Porque é contínuo, descendente de perdição. Atenção aqui, isso aqui, meu irmão, é importantíssimo, minha irmã, para a nossa vida. A ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade, aquilo que ofende a Deus, e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça, aquilo que ofende os homens. Quem faz isso cai num círculo descendente, quer dizer, uma coisa que a pessoa vai caindo, é descendente e é vicioso, é constante. Do quê? De perdição. No versículo 24 de Romanos 1, a gente lê que Deus entrega esse tipo de pessoa. Quando diz que Deus entrega, está dizendo assim, que Deus, Carlos Eduardo, ele deixa de intuir aquela pessoa, ou essas pessoas. Deus entrega, diz no versículo 24, que quem ofende a Deus e denigre as pessoas, ofende as pessoas, Deus entrega a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa a impureza e a imoralidade. Está aí no versículo 24. No versículo 26, Deus diz que o Senhor os entregou. Quando diz os entregou, está falando no tempo, né? No tempo dos homens, mas sempre relacionado ao tempo de Deus. Passado, presente, futuro, está tudo na frente de Deus. Então diz que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Que você, obviamente, sabe muito bem o que são essas paixões vergonhosas. E por fim, no versículo 28, a Bíblia diz em Romanos 1
que Deus entrega a estas pessoas que agem assim, como está no versículo 18, a uma disposição mental reprovável. O que eu quero que você entenda que isso aqui, que está em Romanos 1, do 18 ao 28, isso aqui não é castigo de Deus. Mas como? Não, não é. Porque Deus permite, Deus, em nenhum lugar aqui você lê que Deus está castigando essas pessoas. Não tem esse termo. Deus está permitindo que estas pessoas sigam os seus impulsos. Deus permite. A pessoa ofende a Deus e ofende outros homens. Mas por que Deus não está castigando? Eu não sei. A Bíblia está dizendo que Deus permite que estas pessoas sigam os seus impulsos num círculo descendente, quer dizer, um círculo assim que vai descendo, ó. E eles vão a cada dia, meu irmão, minha irmã, mais se afundando em retirar a verdade em favor da injustiça. Isso a gente vê nos dias de hoje acontecendo em todas as áreas. A gente começa lá no mais alto escalão deste país, e vamos falar do Brasil. Não vamos falar de outros países que a gente não vive a realidade deles. O que a gente sabe deles é por notícia. Vamos falar do nosso país. No mais alto escalão, até as pessoas mais simples, né? Todos aqueles que ofendem a Deus e suprimem a verdade estão entregues aos seus próprios impulsos. Por causa disso que a gente vive nesse mundo que está aqui. Um mundo maldoso, um mundo em que as pessoas acham que estão levando vantagem, podem até estar levando vantagem mesmo sobre uma outra pessoa, e é tudo temporário. Toda vez que você entende uma ordem de Deus, presta atenção. Lembra que eu citei alguns exemplos do que as pessoas perguntam? E continuem perguntando, não tem problema. Só que eu nunca vou responder para você aquilo que você quer ouvir. Eu vou buscar responder a verdade. Toda vez que a pessoa entende uma ordem de Deus, mas prefere seguir os seus impulsos, os seus desejos, a sua verdade, ela está dando um passo em direção a essa descida, e é um círculo que desce. O círculo vai descendo. Ela dá um passo em direção a essa descida circular. Por que circular? Porque é sempre impiedade e injustiça, impiedade e injustiça, ofendendo a Deus e ofendendo as pessoas. É um círculo porque vive em torno disso. Ofender a Deus e ofender as pessoas. E é uma descida moral, é uma descida. Em todos os aspectos a pessoa está nessa descida. Então eu não devo falar mal de alguém, por exemplo, mas mesmo assim eu falo. Você está entendendo o que está em Romanos 1, 18 ao 26? Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu faço.
Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou suprimindo, retirando a verdade em favor de uma injustiça que me agrada. Aí eu arrumo artifícios para fazer isso. Aí eu falo mal daquela pessoa porque ela é mesmo aquilo, porque ela fez isso, fez aquilo para mim, porque ela é isso, ela é aquilo. E por que eu estou afirmando para você nesta manhã de sexta-feira, 1º de novembro, que este processo não é um castigo de Deus? Porque ele não é um processo. Quando é um castigo de Deus, ele é irreversível. Deus está castigando, ninguém pode fazer nada. O que você vai fazer para tirar o castigo de Deus? Você não pode fazer nada. E a pessoa? Também nada, porque ela vai ter que passar por esse castigo de Deus. Isto que está em Romanos 1, do 18 ao 26, não é um castigo, é a entrega, é a permissão de Deus para que essas pessoas continuem seguindo os seus impulsos. Porque este não é um processo irreversível ou inevitável. A pessoa pode mudar isso. Ela pode reverter isso. Não é inevitável, ela pode evitar não fazendo, deixando de fazer. Agora, para mudar, para fazer, para reverter essa permissão de Deus para que essas pessoas sigam os seus impulsos, ela tem que dar um passo inicial. E isso que é difícil pro corrupto, pro ladrão, pro viciado, pro traficante, para aquele que rouba, para aquele que engana, para aquele que diz que vai fazer e não faz, para aquele que diz que isso é bom e na verdade não é. É difícil para essa pessoa mudar. É dificílimo. Então, o que eu estou lutando aqui para dizer é o seguinte: nós precisamos afirmar a verdade, mesmo que esta verdade, Edgar, Elis, me confronte, me desagrade. Porque a verdade não é só para os outros, a verdade deve ser primeiro para nós. No momento em que eu reconheço quem sou, e eu vou reconhecer a minha limitação e vou reconhecer quem Deus é. Quem eu sou? Imperfeito, cheio de defeitos. E quem é Deus? Perfeito. Eu não consigo ver Deus como perfeito se eu não me ver como imperfeito. Porque se você não se ver como imperfeito e Deus perfeito, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus. Porque você se vê bom, perfeito, como é que você vai se aproximar de Deus que é perfeito? O Deus passa a ser você. E olha só que coisa interessante que Deus está trazendo para a gente nessa manhã de 1º de novembro. A gente não precisa nem se surpreender agora, Maria, lendo o que nós vamos ler agora. Você pulou. Sim, pulei exatamente para mostrar isso agora. Não pode nos surpreender agora
que os versículos 16 e 17 de Romanos 1, é claro que o 16 e 17 está antes do 18, 19, 20, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando dos escritos. O Romanos 1, 16 e 17 os escritos estão exatamente antes daquilo que nós lemos. Olha só o que está nos versículos 16 e 17 de Romanos 1. Porque nós lemos Romanos 1, 18, depois a gente já foi para o 21, não é? Eu pulei esses dois versículos. Depois nós fomos para o 24, para o 26, não é? Agora que nós vamos ler eles. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o que é isso que está escrito sobre o Evangelho e sobre tudo isso que a gente está falando? O Evangelho não é senão a promessa de que, se nós achegarmos a Deus reconhecendo nossos erros e o poder de Deus, nós seremos de Deus. E isso é um ato de fé. Não é porque alguém fez alguma coisa, porque tem alguma coisa, porque sabe alguma coisa, porque é bonzinho. Não. É pela fé. E pela fé, exclusivamente pela fé, a gente passa a ser considerado justo em Cristo Jesus. Por causa disso que diz, olha o que diz, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que se vê pecador, cheio de defeitos, carente e necessitado do Deus perfeito, que nos justifica em Cristo Jesus. E isso é pela fé. É pela fé. Então, quando a resposta não é aquela que você esperava, pergunte antes de você discordar, ficar chateado, né, Jefferson? Se você não está nesse processo de afastamento de Deus, nesse círculo descendente, que vai afastando a pessoa de Deus, e afasta por quê? Porque Deus vai entregando estas pessoas aos seus impulsos. Todo cristão, querido irmão e querida irmã, corre esse risco de se afastar de Deus. Uns se afastam por algum período, por algum problema, mas todos nós corremos esse risco. E quando que a gente corre esse risco e se afasta de Deus? Para encerrar, quando que a gente se afasta de Deus? Não quer dizer que perdeu a salvação, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo de perder a salvação. Ninguém perde salvação. Salvo, 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 acabou. É se afastar de Deus. A gente se afasta de Deus
quando a gente deixa de reconhecer a verdade. Qualquer ser humano, qualquer um, que não consegue reconhecer a verdade, já não sabe mais, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vai se afastando de Deus. Por um motivo tão simples. Jesus é a verdade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Glórias, 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 glórias e glórias a Ti. Por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, o Senhor tem nos dado lições maravilhosas do que é cristianismo, de como viver o cristianismo, de como entender as coisas da Bíblia. O Senhor tem nos mostrado como é que a gente lê, como é que a gente entende aquilo que está escrito. Às vezes a gente quer ler, não quer voltar. Bom, o Senhor nos ensinando. Graças nós te damos por tudo isso. Te damos graças também nesta manhã, Senhor, pelo mês que passou, pelo mês que nós estamos entrando hoje. E pedimos, Senhor, suplicamos aqui a compaixão e a misericórdia do Senhor. Está chegando mais um final de semana, mais uma semana que vai chegar. Eu peço a Tua graça, a Tua santíssima bondade sobre as nossas vidas. E se for da Tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para proclamar o Teu santíssimo nome. E lembrando os irmãos, em nome do Cristo Jesus, é que eu oro para encerrar a oração, que na terça-feira eu não farei programação também, porque eu estarei acompanhando uma pessoa, um médico que vai fazer uma cirurgia. Então, na terça-feira não tem como fazer programação, né? Já estou avisando antecipadamente. Segunda a gente tem programação, mas na terça eu vou estar como acompanhante, né? E a gente não sabe se isso demora muito, demora pouco, mas na terça-feira não teremos programação. Deus abençoe a cada um de vocês.